funcionalidade e beleza. Estes foram os pilares sobre os quais a arquitetura tem vindo a cimentar-se ao longo do tempo. Mas nós somos mais. Queremos mais. A Cosentino é a empresa líder na produção de superfícies para espaços residenciais e comerciais. Desde que a família Martínez Cosentino começou a extrair e a trabalhar a pedra, já passou mais de meio século e hoje os valores essenciais do seu ADN continuam intactos. Aquela pequena empresa familiar evoluiu para uma organização profissional e sofisticada, global e em constante crescimento. A fusão perfeita entre a tradição e a modernidade. Nascidos em Almeria, na Cosentino, temos vindo a crescer até estarmos presentes em mais de 80 países nos 5 continentes, atingindo uma faturação que nos coloca como o principal grupo industrial do mundo em superfícies de quartzo e ultracompactas. Temos garantido a nossa presença global através dos Cosentino Center, eficientes plataformas de distribuição que, juntamente com a logística dos nossos hubs, fazem com que o nosso modelo de negócio não conheça fronteiras. O negócio internacional do Grupo Cosentino gera quase a totalidade da sua faturação consolidada. Há mais de 20 anos que estamos presentes no mercado da América do Norte, onde as nossas marcas gozam de um amplo reconhecimento. Uma vasta rede de Cosentino Centers, cities e oficinas de workshops dão apoio a clientes nacionais e builders em todos os Estados Unidos e no Canadá. Na Cosentino, sabemos que não estamos sós. Os nossos clientes fazem parte da nossa empresa e do nosso projeto. Por isso, apostamos numa relação duradoura com eles, porque são a alma do nosso trabalho. A nossa paixão pela inovação e a procura de novos mercados fez com que o nosso material humano, proveniente de mais de 60 nacionalidades, seja um elemento-chave e diversificado na expansão internacional, ativo estratégico da Cosentino. Na Cosentino, conjugando a vanguarda no desenho e no funcionalismo, ultrapassamos os limites, oferecendo infinitas possibilidades com os nossos produtos e fazendo-o assim chegar aos profissionais da arquitetura nos Cosentino Cities, modernos showrooms presentes nas principais capitais do mundo, locais de encontro onde se imagina uma nova arquitetura mais humana e sustentável. A partir do nosso parque tecnológico, na Cosentino colocamos-nos na vanguarda do estado da arte da nossa indústria, enfrentando o desafio da crescente digitalização e robotização de muitos processos, sempre sob a premissa do desenvolvimento sustentável. Na Cosentino, revolucionamos o setor da pedra natural em todo o mundo, criando produtos e serviços de elevado valor acrescentado. Criamos marcas e produtos únicos. No Brasil, aprendemos a transformar e a enriquecer o granito, e assim nasceu a Sensa, a primeira marca mundial de granito com proteção eficaz contra as manchas. O Silestone é o nosso produto líder, a nossa marca de referência mundial em superfícies de quartzo, que, além do mais, não se detém na sua procura pela perfeição. Assim o comprovam as inovações de N-Boost e a textura suede, que estão a melhorar as suas prestações físicas e estéticas. No entanto, sem dúvida, a firmeza da Cosentino e o nosso incessante compromisso para a inovação e o futuro materializou-se na criação do Decton, uma superfície ultracompacta fabricada com o uso da tecnologia exclusiva TSP. O Decton supera limites estabelecidos até hoje e abre uma nova era nos acabamentos exteriores e interiores da arquitetura, graças à elevada dimensão das suas placas, à diversidade de grossuras, cores, texturas e acabamentos em mate ou alto brilho inigualáveis. Porque trabalhamos para conjugar os nossos mais íntimos valores com a modernidade, porque estamos comprometidos consigo em levar a inovação para além dos limites dos materiais de hoje, porque vivemos o nosso ADN e o elevamos à cabeça da vanguarda, porque para além do funcionalismo e da beleza, procuramos inspirar através de espaços inovadores. Somos a Cosentino. Bom, vocês viram ali um pouquinho no vídeo, então aqui é uma planta do nosso parque industrial. A gente tem 2 fábricas. Uma fábrica de Decton e Silestone, que fica em Almeria, no sul da Espanha, próximo de Granada. Conta com 3 milhões de metros quadrados
Então, na área vermelha fica toda a produção de Silestone e na área azul toda a produção de Decton. A área branca, toda a parte de desenvolvimento de produto, administração e enfim. E aí a gente tem uma outra fábrica que fica aqui em Serra, do lado de Vitória, que é toda a parte de pedra natural. Então, que é a tecnologia Senza, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Então, hoje a gente está presente em 98 países, nos 5 continentes. E as nossas marcas hoje, a gente tem 8 marcas patenteadas. A Cosentino ela é uma companhia, na verdade, com várias marcas, né? Que detém várias marcas. E hoje no Brasil a gente trabalha com 3 marcas apenas, Silestone, Decton e Senza. Então, antes de falar um pouquinho dos produtos, né, a gente diz que além de vender pedra e superfícies, a gente vende tecnologia. E o que significa essa tecnologia? Tecnologia aliada à sustentabilidade, como já foi falado ali no vídeo. Então, em 2015, a gente assumiu um compromisso com a ONU. Tá? Até 2025, a gente tem que fazer 30 passos para ser considerado uma marca, uma empresa sustentável. A gente já cumpriu 21 objetivos, então a gente está bem próximo ali de chegar. Temos 2 anos para finalizar esses passos, mas é isso, né? Sobre ali a ONU, vamos lá, sustentabilidade e economia circular. Então, falando um pouquinho de sustentabilidade, o Cosentino pensou na economia circular de forma global. Então, a partir das matérias-primas que a gente trabalha, matéria-prima selecionada, a logística dos hubs, os hubs que a gente diz são os centers, né? Então, eles foram estudados estrategicamente para ter menos emissão de gás carbônico e diminuir a pegada ecológica. Nisso, a gente também pega matéria premium de pequenos produtores em volta da fábrica, então vidros e espelhos, a gente faz toda a coleta de resíduos e utiliza na fabricação dos nossos materiais. Hoje, na Espanha, se tu tem uma bancada em Silestone ou em Decton e vai reformar, a gente pega já essas bancadas, dá um desconto no material e reutiliza, né, faz toda a parte de trituração, enfim, e reaproveita. E aí as pessoas perguntam, no Brasil não dá para fazer? Não, porque aí não vai de encontro ao que a gente prega, né? Porque como que a gente vai levar essa matéria-prima para a Espanha de volta? Então a gente vai estar gastando energia, né? Então, vamos começar a falar um pouquinho de Silestone. O Silestone, a gente diz que ele é um novo Silestone e vocês vão entender um pouquinho mais para frente por quê. Mudar o mundo. Toda mudança começa com uma ideia, uma faísca. Mudar o que você faz e como faz. Atreva-se a inovar. Mudar cada pequeno gesto. Dar uma segunda vida às coisas. Mudar para fontes de energia limpa. Confiar no sol. O mesmo que recarrega nossas energias. Mudar é valorizar cada momento e cada gota de água. Eles são nosso maior tesouro. Olhar a natureza com novos olhos. Tem tudo o que precisamos para mudar. Silestone mudou. Produzido com energia elétrica renovável, água reutilizada e 20% de materiais reciclados. Mais sustentável, mais Silestone. Silestone, mudando o mundo a partir da cozinha. Então, falar um pouquinho de Silestone. O Silestone, ele é uma composição, né? Ele é uma superfície composta por 93% de quartzo e 7% de resina premium e pigmentação. Eu vou fazer bem didático, tá? Então, qual que é a diferença do Silestone e de uma marca concorrente? Vamos dizer assim, por ser o mais natural possível. Então, a composição dele é 93% de quartzo e 7% de resina. Quando a gente fala de um concorrente, que daí já a gente nem encara como concorrência, né? Mas aí falando em valores, qual é a principal diferença? A quantidade de quartzo na composição. E aí a gente está falando aí varia, dependendo a marca ou a origem, né? Tem marcas que chegam de 20% a 40% de resina na composição.
Então ele é um material muito mais puro. E aí, na pandemia, a Cosentino estudou como poderia se tornar mais eficiente, né, e mais sustentável. Então a gente desenvolveu uma tecnologia chamada Hybric, que ela tira a quantidade de sílica do material. Todo mundo sabe o que é sílica? Sílica é o pozinho que tem no quartzo. Quando o marmorista está cortando, fica aquele pó suspenso no ar, aquilo ali é a sílica. Ela causa silicose. Hoje, na Europa, né, o Brasil ainda está com um pouco essa cultura de EPI, cuidados humanos, mas na Europa e nos Estados Unidos isso já é muito rigoroso. Então, lá eles seguem todos os protocolos. E lá tem muita questão da sílica, né, da silicose. Então, como que a gente ia transformar o Silestone por um produto mais sustentável? Então, a gente diminuiu a quantidade de sílica do material e agregou materiais prêmios reciclados na composição, vidros e espelhos. Então, hoje, ele é um material que tem a maior quantidade de matéria-prima natural, com menos composição de resina e pigmento e muito mais sustentável. Então, quais são as qualidades do Silestone? Resistência a manchas, quando a gente fala mancha de vinho, suco de tomate, suco de limão. É resistente a riscos, maior tamanho de chapa. Então, hoje a nossa chapa ela vai de 3,50 a 1,60. Então, permite uma bancada sem emenda, maior aproveitamento de material. E resistente a ácidos também, ali, como eu falei, suco de limão. A tecnologia Hybric ali a gente já falou. E aí hoje, principais aplicações de Silestone. Silestone a gente tem muita cultura de achar que é só para bancada. Não, a gente pode usar em piso, revestimento de parede, escada, enfim, todas as aplicações, porém aplicações internas, né? O Silestone ele não pode ter a incidência de raio UV direto. Por quê? Por causa da resina na composição. Todo mundo sabe, né? O raio UV queima tudo, o tecido, enfim, então vai queimar a resina. E também, quando a gente fala, cuidado com panela quente, né? A gente também não aceita o calor, né? Então, revestimento de churrasqueira, nunca vai se usar Silestone. Falar um pouquinho de Dekton. O Dekton ele é a nossa superfície ultracompacta. A gente foi pioneiro em desenvolver a superfície ultracompacta. A gente desenvolveu a tecnologia TSP, que é a máquina de prensa, que prensa chapa 25 mil toneladas. Então, o que ele é o Dekton? Diferente do Silestone, que tem uma composição de quartzo e resina, o Dekton ele é feito totalmente a partir de matérias-primas inorgânicas, diferente de um porcelanato. Quando, né, muita gente compara lâmina porcelânica com ultracompacto. Não é a mesma coisa. Por quê? Matérias-primas inorgânicas. Quais são essas matérias-primas? De 25 a 30 minerais espalhados pelo globo terrestre. A gente diz que é a receita da Coca-Cola, a gente não sabe qual é, mas dependendo da cor, enfim, vai um ou outro mineral. Então, é um processo físico-químico. Então, pega esse material, descontamina as matérias-primas, junta essas matérias-primas, vai passar por um forno, processo físico-químico, cria uma massa, vai na prensa, 25 mil toneladas, depois vai para a impressão, queima e está feito o Dekton. Então, a principal diferença do Dekton para outras marcas também. A prensa, 25 mil toneladas. Hoje, o nosso concorrente direto, ele prensa 17 mil toneladas, quase 10 mil toneladas a mais. O que torna o produto menos poroso, ou seja, hoje a gente tem laudo para ambiente hospitalar. Então, ultra resistente, resistente a mancha, pichamento. Na Europa já se usa muito Dekton em fachadas de prédios públicos. E lá tem, né, a questão do pichamento. Então, pichamento é um VAP, sabão neutro e esponja. Sai a tinta, ele não absorve, né? Então, hoje a gente trabalha no Brasil com 3 espessuras de Dekton, 4 milímetros, 8 milímetros e 12 milímetros. Quais as diferenças? 4 milímetros a gente vai sempre usar para revestimento de mobiliário. Então, hoje a gente já tem parceria com Florence, Bom Tempo, Todeschini e Eviva. A gente já tem de linha de mobiliário deles as frentes em Dekton, então substitui vidro e espelho.
usa o mesmo perfil, a gente faz a frente em Decton. E aí revestimento também de tampo, enfim, e superfícies verticais. Então, como revestimento de parede. 8 milímetros a gente vai usar para piso e, dependendo o caso, a gente pode usar em bancada. E aí, 12 milímetros, bancada e alto tráfego no piso. Então, hoje a gente pode revestir uma casa inteira em Decton, né? Os principais usos, né? E também os grandes formatos. Hoje a nossa chapa é 3,20 por 1,40, então também permite uma menos emenda possível, maior aproveitamento de material. Então aqui os benefícios do Decton, né? Baixa absorção de água, alta resistência aos raios UV, elevada resistência mecânica, gelo e degelo, não sofre compressão, né? Dilatação, fácil limpeza. Então aqui algumas aplicações do Decton. Então piso interior, bancadas, fachadas, piscinas. Aqui na nossa região tem o Copenhagen, ali, o prédio imobiliário, foi feito toda a fachada em Decton. Então aqui eu vou trazer um pouquinho de alguns projetos. Então aqui Decton grandes formatos, né? Então para o piso a gente pode usar o tamanho da chapa inteira. Então permite, né, menos emenda possível. Decton em bancadas. Decton em fachadas. Hoje a gente também desenvolve projetos exclusivos junto aos profissionais de arquitetura. Então, hoje a gente pode trazer um projeto todo cortado já da Espanha, a gente faz toda a parte de paginação, já vem todo numerado, a gente só faz a montagem. E tem o Decton ID, que se você quiser desenhar uma arte, a gente pode trazer impressa já a arte. Então, se quiser montar um tapete no hall de entrada de um edifício, a gente consegue também. Ou um monograma da família, enfim. Aí é com vocês profissionais, com a criatividade. Fora da caixa, né? Exatamente. Às vezes o elevador com a logo do... Elevador com a logo do empreendimento. Né? Já vem pronto. Opa. Então vamos falar um pouquinho de Senza. O que é o Senza? O Senza é a nossa pedra natural com tratamento anti-manchas. O que é esse tratamento? É uma nanotecnologia que a gente desenvolveu, que ele não faz impermeabilização da chapa. Ele é um produto que é feito, aplicado em fábrica, e ele entra na composição da pedra, fazendo com que repele o líquido da pedra, né? E não deixa absorver. Então, alta resistência a manchas, 15 anos de garantia contra mancha, é resistente à temperatura até 150 graus, possibilita fazer o rebaixo italiano, porque ela entra 8 milímetros da pedra, o rebaixo a gente vai fazer ali com o máximo 6. Depois a gente tem o testezinho para vocês entenderem o que é o Senza, tá? E aí isso é produzido aqui no Brasil. Aí a gente tem uma linha, não são todas as cores, a gente tem nosso, vamos dizer, catálogo de Senza, ele não é vasto, porém tem ali um tom branco, um tom mais marmorizado, um tom claro, porque a gente já fez vários estudos e não foram todas as pedras que se comportaram com a aplicação do material ao longo do tempo. Algumas tiveram uma distorção, então hoje o nosso catálogo, Léo, se não me falha a memória, quantas cores? 9 cores. Então hoje o nosso portfólio de Senza conta aí com 9 cores, tá? Algumas básicas ali, o Miami White, né? O Branco Taunas, o Pitaya, o Via Láctea. Alguns desses fazem parte do Silver Grey também é. Silver Grey. São as 9 cores nível mundial. Não, daí pra fora... de Senza, sim. E aí pra fora a gente exporta muito... A gente tem uma outra linha que se chama Scalea, que é daí de pedra natural, que daí a gente exporta pedra natural, sem tratamento anti-manchas. Mas aí no Brasil a gente já não comercializa mais. A gente tem uma coisa ou outra. Então, assim, em alguns projetos, quando vocês tiverem contato comigo, se eu tiver uma chapa ou outra no estoque, a gente consegue colocar. A gente está com material lá a R$250 a chapa, que são materiais que a gente não vai mais comercializar. Então, assim, tem um custo-benefício ótimo. Então, tem alguma outra coisa ainda de Scalea, a gente tem ali no Center para auxiliar vocês. Mas é uma linha que a gente não trabalha mais, só trabalha com exportação. Das pedras naturais, eles são
fornecedor que dá garantia de mancha, né? Então, assim, isso é exclusividade da... Que é um processo que sai de fábrica, né? O marmorista não aplica e tu não vai precisar reaplicar, não tem manutenção, né? É um processo que vem de fábrica. É que essa mineralização que é feita na pedra convencional, ela conforme você vai lavando e passando, ela vai saindo. Então você tem que reaplicar. Tem que reaplicar, pelo menos no mínimo a cada 1 ano tem que reaplicar. Como esse produto permeia na pedra, pode limpar que ele não vai sair. Até o toque da pedra é diferente. E aí falando um pouquinho em valores, né? Quanto custa? Né? A pergunta que não quer calar. Então, varia aí de 25% a 30% a mais do que o preço de uma pedra sem tratamento. Então, isso para o cliente se paga. Principalmente se falar de um material simples, né? Pega um Itaúnas, Mas, por pelo exemplo, menos tu tá botando alguma coisa que não vai manchar, entendeu? sim. Embora o Itaúnas, o Senza é fantástico, mas ele não deixa o Itaúnas bonito. Sim. Específico em Itaúnas, entendeu? Mas, por exemplo, a gente fechou agora com uma construtora que colocou o Silver Grey em um dos salões de festas. E ela estava orçando conosco o preto São Gabriel convencional. Ficou mais em conta o Silver Grey do que o preto São Gabriel. Com garantia. Então, com a garantia de 15 anos, e aí para construtora, empreendimento, tem tudo aquilo que a gente sempre falou quando a gente estava conversando com o Léo, de você poder entregar o empreendimento falando e trazendo na mão a garantia. Tá aqui, ó, tá registrado no site deles, tá tudo certo. Hoje ele sempre, né? A Decorstone sempre vai entregar a garantia, né, para o cliente. A gente cadastra, é todo cadastrado no nosso site, então a gente consegue rastrear todos os nossos clientes, onde quer que eles estejam. A gente sabe todas as casas que a gente está presente, isso é muito legal, né? A gente fazer parte dos lares, né? Não só ter produto e sair vendendo, não. A gente quer entender também quem é o nosso cliente, né? Vocês são nossos clientes que especificam, mas também tem o cliente final, que é quem usa, né? Quem é que tem a experiência final, né? Eu tenho umas dúvidas sobre manchas, mas eu posso perguntar no final se for. Sim, depois no final a gente vai fazendo um bate-bola aí. Então aqui eu vou mostrar um pouquinho, como a gente falou, né? Vamos abrir um pouquinho a cabeça, então vou falar um pouquinho dos projetos e os materiais que foram utilizados. Então esse é o edifício Copenhagen, a primeira fachada ventilada do Brasil. A gente fechou esse projeto do empreendimento da Sequinel, não sei se todos conhecem, ali na Barra Sul. Então foi usado o Decton 4mm. Aqui é uma residência no Riviera. A gente utilizou o Decton 4mm também naquela fachada, fez a fachada ventilada. O mesmo Decton a gente trouxe para as frentes do mobiliário e o Decton do piso a gente usou para as bancadas também. Então, projeto totalmente mimetizado e com amplo uso do Decton aí. Aqui é uma piscina, a gente usou o Decton ladrilho. Eu não falei antes para vocês, a gente abriu uma outra frente de trabalho também com o Decton, né? Quando eu falei... Prestem bastante atenção nisso. Mari, tu que tá com bastante execução de casa, etc. Quando eu falei do Decton 8mm para piso, hoje a gente tem uma linha chamada ladrilho, que é o Decton formato 1,40 por 1,40. Ele já vem retificado, cortado de fábrica. Então aqui foi usado o Decton ladrilho, 1,40 por 1,40. Tá, ele assenta como um porcelanato normal, camada dupla, clipes e cunha, rejunte... Fugiu a palavra. Rejunte acrílico, exatamente, rejunte acrílico. E hoje, falando em preço, né, falando num grande formato, hoje a gente consegue chegar aí, dependendo da metragem, a gente chega em R$500 o metro quadrado, num piso em Decton. Ou seja, dependendo, dá para bater Porto Belo. Bate Porto Belo, com certeza. Mas essa instalação, se perde algum tipo de garantia com algum tipo de instalação diferente? Ou isso Não. é vinculado a algum tipo de instalação específica? Não, a gente direciona, né, o rejunte e a argamassa para ser usado, a gente especifica, né, o que pode ser usado, marcas também, marcas que a gente já fez teste e assina embaixo,
Mas, enfim, assentado em obra, equipe de obra, corta com riscadeira normal, É 4 milímetros? 8 milímetros. Isso, tá? É o assentamento de um grande formato. É o mesmo esquema. Vamos pensar em Porto Belo, vamos sair da Porto Belo, vamos para Cosentino. Mesma coisa. Mas é o mesmo pensamento, tá? E serve para qualquer padrão de Decton? Não, a gente... Qualquer um deles dá para sentar assim ou não? Qualquer cor. Qualquer cor a gente consegue fazer. E aí a gente tem o Decton Grip+, que a gente chama, que é com antiderrapante para a gente fazer as bordas de piscina e passeios. Aí a gente tem o Grip e o Grip+. São duas categorias de antiderrapante, né, que a gente tem com todos os laudos, enfim, de bombeiro. Então a gente também pode fazer ali toda a piscina com Decton normal e daí fazer a área em volta com o Grip+ da mesma cor. Mas esse da borda, ele não se comporta como uma pedra fria. O Decton ele é atérmico, né, que a gente chama. Justamente por ele ser ultra compacto, ele não absorve calor. Então, se comportaria... Se comporta, independente da exatamente. temperatura interna. Exatamente. Boa noite, tudo bem? Ele... Vantagem muito maior do que um porcelanato. Exatamente. Assim, ó, dizer hoje que o material é atérmico, não existe um material atérmico, mas ele absorve o mínimo de calor. Né? Por isso que ele é resistente a altas temperaturas. Se a gente tirar uma panela do fogo e jogar em cima, não vai estourar. E se tu bota a mão ali, ela não absorve o calor, né? Ela irradia o calor. Aqui é um outro case que a gente tem, bem legal, esse projeto. É o edifício Cap Ferrat, ele fica no Leblon, no Rio de Janeiro. A gente foi chamado há um tempo atrás, porque esse prédio aí já é bem antigo, ele era todo em granito e basalto, e começou a desplacar da sacada e, enfim, quase matou uma pessoa, um caso bem drástico, assim. E aí começaram, enfim, chamaram uma empresa de engenharia, começaram a fazer a recuperação estrutural, e nisso chamaram 4 empresas para fazer o teste, porque eles tiraram as placas ali das sacadas, e aí fizemos em fachada ventilada, porque é mais leve a estrutura, né, do que ter que tirar todo o material e aplicar tudo de novo. Então a gente tirou só o que estava danificado, que estava com problema, e fez por cima, então, uma fachada ventilada. Então eles chamaram 4 empresas, Cosentino com Decton, uma outra compacto, ACM e Porcelanato. E aí cada empresa cedeu uma placa, uma peça, eles deixaram lá no topo do prédio durante 1 ano e meio, que foi o tempo de recuperação estrutural. E o Decton foi o único que se comportou durante 1 ano e meio igual, sem perder nenhuma característica de cor, de desbotamento, enfim. E aí a gente acabou ganhando essa obra. Então foi usado aqui o Decton Danai, que a gente chama a cor. Aí eles usaram também no piso de dentro, que é um Decton que remete a um travertino. Eles, né, tiveram a ideia ali da areia da praia. Então foi um projeto bem bacana também, um case bem legal. Aqui é a Casa Brasileira, projeto do Jader Almeida, fica em São Paulo, também parte de piscina, borda ali, tudo em Decton. É a casa dele aí? Não, é uma Casa Brasileira, é um espaço que tem em São Paulo. Não, dá pra... Não. Aqui é o restaurante Pipo, em São Paulo, do chefe Felipe Bronze. Tem programa na GNT lá, bem na brasa, enfim. E também a gente teve a oportunidade de fazer, então, todo o piso, todo o mobiliário em Decton, a parrilha dele em Decton. Então, também, quem for para São Paulo quiser conhecer, temos aí um case bem legal. Revestiu a parrilha por dentro? Não, por fora. Por fora? Isso. Doida pra pegar, tu falando. Por fora, não por dentro. Outra coisa, gente. Nossa, aqui no meio do caminho. Decton nunca dentro de churrasqueira nem lareira. Né? O que a gente vai usar? Sempre tijolo refratário, né? Então, assim, tem gente que bota dentro, no fundo, passando, não. Casos e casos, a gente diz, né? A gente já fez projeto com a churrasqueira aberta e o Decton passando, enfim, no fundo. Mas aí tem que ser uma churrasqueira mais profunda. Depende do usuário, vai saber a altura que ele vai botar fogo, a gente não sabe, né? Então, assim, a gente ficar achando como o cliente vai se comportar, a gente não pode se confiar nisso também. Então, assim, melhor não, né? Melhor evitar a dor de cabeça. Ô, Rafa, eu acho que é importante tu dizer qual é a consequência de se colocar dentro da churrasqueira, mesmo que o cliente queira
pode ou não estourar. Estourar. E não vai ter garantia. E aí não tem garantia. E aí, se o cliente, por exemplo, a gente já teve um caso de fazer agora, eu fiz em Joinville, e o cliente queria porque queria, é o dono da construtora, a gente já tinha colocado o Decton na construtora, enfim, queria fazer, a gente, né, eu junto com o arquiteto, né, que especificou o projeto, a gente fez uma reunião, ele falou o que queria, que não tinha problema, que se estragasse ele voltava de novo. Então a gente fez um termo, o arquiteto fez um termo, a gente assinou e ele se responsabilizou. Até agora não deu problema. Mas também não sei se ele é só uma carne ainda, né? A mesma coisa, já que a gente está falando nesses casos, é boca do fogão direto na pedra. Isso aí foi lançado, né, em Feira de Milão, enfim, e se pegou essa cultura. Pela Cosentino patenteado, a gente só tem uma marca de cooktop que a gente regulamenta, vamos dizer assim, que chama Petit, é uma marca suíça. Fora isso, nenhuma outra marca a gente dá garantia, tá? Por quê? Porque a chama tem que ser mais alta. Não é, a gente não pode pegar um cooktop, desmontar e instalar como as pessoas fazem. Vai dar problema. Vai dar e a garantia não cobre, tá? Então, a gente tem a F53, que é uma linha da Florence, que ela vem com a marca da Petit já, mas fora isso não tem. Por quê? Porque a gente não sabe o que vai se cozinhar ali, né? Se vai fazer uma paella ou, enfim, vai fazer um cozido, vai ficar o tempo ali, muito tempo de fogo. E aí o calor ele vai começar a irradiar ali para a peça e vai causar uma fadiga, tá? Então, pode ser que tenha problema, pode ser que não. A gente tem um caso de um parceiro nosso, tem um showroom, ele desmontou um cooktop, colocou, e eu perguntei, já usasse? Não, primeira vez que foi usar, estourou. Então, são coisas que a gente tem que ficar No 1.2. atento. No Rio Branco, no Decton Rio Branco 1.2. Mas também a maior boca. Ele, eu acendi as pequenas, não deu nada. Beleza, daí também... Uma panelinha de ferro. Exatamente, foi fazer uma... Foi fazer lá um jantar para arquiteto, daí também botou um panelão no maior fogo. Foi mesmo? Foi risoto? Então aqui, projetos na Espanha também de fachada, então a gente pode fazer tanto a fachada ventilada como a fachada colada, aderida, que a gente diz, né? Então com Decton 4 milímetros. Aqui uma outra fachada ventilada também, todo em Decton 4 milímetros. Aqui também fachada no Decton Domus, em 12 milímetros. Essa fachada icônica também, que a gente virou um símbolo também da Cosentino, que foi feito todo em fábrica, né? Então feito toda a parte de paginação, desenvolvido todo por nós, o projeto de desenvolvimento das peças. Aqui uma outra fachada residencial também, é o Trillium. E esse amadeirado saiu de linha, mas a gente tinha também, era um Decton amadeirado. Aqui o projeto do aeroporto, também feito com, né, toda a parte de personalização, então toda a parte do piso seguiu o desenho da cobertura. Aqui a Academia do Nadal, então toda a parte de piscina, vestiário, sauna, tudo em Decton. Então questão de cloro, né, ele não desbota, não agride a superfície. E esse projeto também é bem icônico pra gente, que a gente pensa... Ele é volumoso, porém ele é extremamente leve. Ele é feito com Decton 4 milímetros, em estrutura metálica. E foi montado super rápido esse projeto. É um projeto enorme e teve um tempo recorde de instalação. E é isso. Vamos às perguntas. Do Decton escrevia maior resistência aos raios, né? Mas se ele vai nas fachadas, na verdade vocês... Não, hoje o Decton, vamos falar então, Decton parte interna, 25 anos de garantia,
parte externa e pisos, 15 anos de garantia. Tá? Mas Então, eu posso, então, tranquilamente trabalhar uma bancada na frente de uma janela super, que pega as total. direto. Não, tanto que a gente usa para fachada, né? Hoje, um caso no Brasil de piso, Shopping Flamboyant, não sei se vocês já ouviram falar, fica em Goiânia. Todo piso, eles estão trocando granito por Decton, a gente já tem instalado lá. Caiu a luz. Foi. Alexa, juntar a luz. Então, a gente já tem instalado há 10 anos. E é um piso branco com antiderrapante e tá lá. Assim. Tá. Isso eu não consigo ter no Silestone, né? Não, Silestone sempre áreas internas, tá? Aí também ter cuidado. Se é um janelão gourmet, colocar uma proteção ou uma película anti-raio UV. Tá, A película já serve? A película já. Se for aquela. Tem aquela transparente anti-raio UV mesmo, já serve. Ah, legal, não sabia. Já. Mas quando a gente está falando de garantia 15, Sim. 25 anos, a gente não está falando em tempo de duração, né? Isso pode se estender, mas... Sim, sim, Então, exatamente. uma fachada não necessariamente. Não necessariamente, exatamente. Porque a gente entende, né? Isso a gente já estudou, enfim, que se o material tem problema de fábrica, de fabricação, ele vai apresentar problema antes. Ele vai apresentar em 5 anos, 6 anos, né? Não em 15. Então a gente entende isso, né? Então hoje, quando a gente fala também, por que a gente hoje tem parcerias fortes com algumas marmorarias específicas? Porque não é toda marmoraria que trabalha com os nossos materiais, que tem mão de obra, que tem maquinário específico para trabalhar. Então a gente fala, não adianta você vender para o seu cliente uma bancada em Decton, o seu cliente comprar, gastar 30 mil em material e querer fazer a mão de obra em 8, né? Pesos e medidas aí também diferentes. Então, e aí por quê? É disco diamantado para cortar, então é um disco específico, a velocidade de corte é diferente, é forma de se trabalhar completamente diferente, Decton e Silestone. Então você demora um pouco mais para você trabalhar ali no Decton. Então é uma mão de obra mais específica. A gente dá treinamento para todas as marmorarias, qualquer marmoraria pode ter. Porém, ela vai seguir corretamente. Então hoje a gente tem alguns problemas de garantia que a gente chega lá e não é problema de material, e sim de mão de obra. Mão de obra mal executada, mão de obra não feita com os nossos parâmetros. E para todas as marmorarias eu vou disponibilizar também para vocês um memorial de elaboração de bancadas em Decton e Silestone. Eu faço esse auxílio aos escritórios e é muito legal também, deu muito certo. Peguei um escritório piloto em Balneário, assim, vamos dizer, um case, assim, foi um case bem legal que eu já estou trabalhando desde que eu entrei. E elas criaram um padrão de selo, né, nos detalhamentos de marmoraria e colocam todas as especificações. Raio mínimo de 3 centímetros, bisote de 3 milímetros. Então, vocês se respaldam, estão respaldando o cliente também. Então, na hora que dá um problema, ninguém quer que dê, mas eventualmente pode acontecer. Vocês estão com todas as informações corretas. A gente também, o cliente de vocês também se sente mais seguro, porque vocês entendem do que estão falando, né? E, enfim, são N fornecedores, cada fornecedor tem a sua particularidade, cada material tem sua limitação, por isso que eu estou aqui para auxiliar vocês.